Agora a gente quer chamar o nosso preletor desta tarde, o nosso líder do Zeste, Gabriel Martins. Boa tarde, resplandeça a Deus! Galera, ficou um pouquinho fraco, então vou fazer que nem a Maria e a Yasmin, vou pedir para repetirem, beleza? Boa tarde, resplandeça a Deus! Galera, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde, eu estou com muita expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer nesse momento e falar ao nosso coração. Mas primeiro eu quero perguntar para você que tem algum lugar livre aí do seu lado, levanta a mão, por favor, para que a gente possa alocar a galera que está em pé lá no fundo, ali. Levanta a mão, galera que está em pé aí atrás, se precisar de lugar, tem aqui, procurem aqui. Aqui no meio, principalmente do lado do Gutierre. Ali eu acredito que tem mais alguns, ali atrás. Fique à vontade. E se em algum momento faltar lugar, eu peço encarecidamente aos meus amados do Zeste que sentem aqui no chão na frente. Estamos em casa, não tem problema nenhum. Pessoal, vamos lá. Quantos aqui estão animados para receber uma palavra do Senhor nessa tarde? Diga glória a Deus! Diga aleluia! Gente, eu estou muito feliz por aquilo que o Senhor fará. E eu quero começar recapitulando aqui para você que perdeu a pregação do nosso pastor Zé Mauro, que você que chegou um pouquinho tarde porque estava trabalhando. O nosso pastorzão, e é uma responsabilidade pregar logo depois dele, tá, gente? Ele falou sobre a missão de Cristo. E através da pregação do nosso pastor, a gente pôde entender e finalmente perceber que tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou aqui na terra, tinha um propósito muito maior. Jesus, ele não veio passar 33 anos da vida dele aqui nesse lugar para brincar. Jesus tinha uma missão, ele tinha um objetivo muito claro, que era cumprir a missão deixada pelo Pai dele, que era nos salvar da morte e nos salvar do pecado. Ele tinha o objetivo de nos resgatar de um lamaçal que a gente não seria capaz de escapar por conta própria. Quando a gente entende tudo o que Jesus fez, fica claro para nós que a morte de Jesus na cruz foi a maior declaração de amor que eu e você poderíamos receber. João 3,16, como você bem sabe, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. A respeito do amor de Jesus, descrevendo perfeitamente o amor de Jesus, certa vez Bill Johnson disse a seguinte frase: a prova real do amor é quando somos capazes de amar quem é desagradável, quem é incapaz de retribuir. Em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8, a palavra diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como eu já disse, nós estávamos condenados a pagar por algo que era simplesmente impagável. Como pecadores por natureza, nós estávamos destinados, era o nosso destino final, não tinha como resolver. Para sermos justificados e perdoados pelo Senhor, era necessário que pagássemos com a nossa própria vida. Mas para que isso não fosse necessário, Jesus, o Deus encarnado, sem culpa alguma, se entregou no meu e no seu lugar, para que tivéssemos vida eterna. Amém? Quantos aqui estão comigo? Amém? Amém? E falando particular aqui por mim, gente, eu sou muito comovido por presentes, eu sou muito comovido por declarações de amor. Quando os meus pais e a minha noiva fazem gestos de amor por mim, eu fico tocado. Seja um prato de comida que eu gosto, seja uma camisa do Flamengo, que eu torço para o Flamengo. Não vou dar oportunidade para as outras torcidas, tá, galera? Eu sou um pouco parcial. Se eu sou tocado por esse tipo de presente, que se o prato está na minha mesa hoje e amanhã não está mais, se eu sou tocado por esse tipo de presente que eu uso uma camisa, mas daqui a alguns anos ela vai estar desatualizada e ela não vai estar tão boa assim para usar para sair, como que eu e como você não seria tocado e transformado por um presente que tem o valor eterno? Como você pode permanecer apático diante de um presente que é a salvação que Cristo Jesus te deu na cruz? Nós precisamos, e presta bastante atenção aqui,
Nós precisamos ser intensamente apaixonados por Cristo, porque Ele foi intenso em nos amar, morrendo no nosso lugar na cruz. Nós precisamos ser intensos porque Ele não brincou de ficar pendurado na cruz. Nós precisamos ser intensos porque Ele nos amou até a sua última gota de sangue. E eu tenho uma pergunta para você, e eu quero que você levante sua mão. Quantos aqui estão dispostos a ser tremendamente, intensamente apaixonados por Jesus? Levante sua mão, por favor. 1, 2, 3, 200. Amém, amém. Mas deixa eu te contar uma coisa. Os apaixonados por Jesus têm uma característica muito peculiar. Os apaixonados por Jesus têm uma característica que faz toda a diferença e que diz sobre o seu amor ser verdadeiro ou não. Em João 14, versículo 15, e no parte de versículo 21, Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E talvez aqui seja a primeira verdade difícil de engolir que eu tenho que contar para você nessa tarde. Você que levantou a mão diz que ama Jesus intensamente. Se você não obedece aos seus mandamentos, talvez o seu amor não passe de um fingimento. Sem obediência aos mandamentos de Cristo, as nossas lindas canções com as mãos levantadas são atos repetidos, vazios e hipócritas. Sem obediência, você acha mesmo que Deus se agrada da sua foto preto e branco no Instagram, com a legenda de um versículo? Fala a verdade. Será que isso é amor genuíno, gente? Se eu amo os meus pais, como eu posso não obedecer? Se eu amo a Cristo, como não obedecê-lo? E como pessoas que estão dispostas a obedecer Jesus, amém? Nós precisamos levar em consideração todas as palavras que Jesus disse para nós, todas as orientações que Cristo trouxe para nós, inclusive as suas últimas palavras. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3. Se você não trouxe sua Bíblia, não se preocupe, a gente vai passar aqui no telão. E algo que eu sempre faço aqui com os adolescentes, conforme você for encontrando a passagem, dá um ok aqui para mim, por favor, para eu saber que a gente está na mesma página já. Se você não, pode abaixar a mão. Se você não encontrou, faz assim, por favor, para eu saber quantos aqui eu ainda tenho que esperar um pouquinho. Beleza, vou esperar mais 10 segundos. Amém, gente? Quem achou, achou. Quem não achou, vai achar daqui a pouco. Eu quero convidar você, então, a fechar os seus olhos para a gente orar, finalmente, e a gente começar a nossa pregação de hoje. Oremos? Senhor, muito obrigado por essa tarde. Eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo nesse local. Te agradeço porque o teu nome é glorificado. Te agradeço porque o Senhor nos permite fazer parte da adoração do teu povo. A adoração que o povo levanta a ti, glorificando o teu nome e o teu filho. Senhor Deus, usa a minha vida. Eu me proíbo, Senhor Deus, através da autoridade do Espírito Santo, de falar qualquer palavra da minha carnalidade, da minha humanidade, mas que daqui saiam palavras do Espírito Santo direto aos corações sedentos, em nome de Jesus. Amém? Galera, então você está com a sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta aí. Antes da gente ler, eu quero te contextualizar um pouco do que estava acontecendo durante esse momento aqui que a gente vai ler essa passagem. Nessa altura do campeonato, Jesus já tinha vindo à terra, já tinha começado o seu ministério, ele foi crucificado, mas ele também ressuscitou. Logo depois de ter ressuscitado, Jesus apareceu para os seus discípulos por 40 dias, onde compartilhava refeições, onde conversava, dava instruções para os seus discípulos, mas chegou um momento em que ele teria que ir aos céus para que o Espírito Santo pudesse vir à terra. E é justamente nesse contexto de despedida e últimas palavras de Jesus que a gente vai ler a passagem que acabamos de abrir, que diz assim, Atos capítulo 1, versículo 3, depois você vai pular para o 7 e para o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. E ele lhes respondeu,
não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Repita comigo, testemunhas. Me perdi. Me encontrei. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu quero que você perceba que essas não foram as últimas palavras de um ser humano qualquer. Não é como se o Gabriel estivesse falando assim para você antes de morrer: cara, você vai ser minha testemunha. Não. Essas são as últimas instruções do homem mais importante e perfeito que esteve entre nós. E essas são as instruções dele diretamente para o meu coração, diretamente para o seu coração e os discípulos que o escutavam. As últimas palavras de Jesus para nós é que nós fôssemos suas testemunhas. E o tema da pregação dessa sessão é testemunhas de Cristo. Repita comigo, testemunhas de Cristo. Mas Gabriel, GB, então já que eu sou convidado para ser uma testemunha de Cristo, eu preciso entender o que isso significa para mim. Eu preciso entender o que isso quer dizer para a minha vida, como isso impacta o meu jeito de viver. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde, é sobre isso que nós vamos conversar. E eu trouxe para vocês hoje 3 características de uma testemunha de Cristo. E a primeira característica de uma testemunha de Cristo é que elas prestam depoimento do que viram. Repita comigo, depoimento. Começando pelo básico, tá, gente? De acordo com a definição da parte mais inteligente do planeta, vulgo Google, uma testemunha é uma pessoa que relata um fato que viu ou ouviu. Até aí bem básico. Mas olha que interessante, muito tempo antes de ter o Google para me explicar o que era uma testemunha, Pedro e João já tinham essa mesma definição na ponta da língua. Em Atos 4:20, eles dizem assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Percebe então que a característica mais marcante de uma testemunha de Cristo é o ato de depor e falar do que viu e ouviu. Como testemunhas do Senhor, precisamos ter urgência em falar de tudo que nós vemos e de tudo que nós ouvimos aqui nesse lugar, seja na sua igreja, seja aquilo que Deus fala no seu quarto. Nós precisamos ter urgência. Sabe de uma coisa interessante que tem acontecido, que você pode até achar engraçado? Nós vemos Deus fazendo maravilhas em nosso meio, mas nós não contamos para ninguém. Nós vemos casamentos restaurados nesse lugar, mas quantos testemunhos desses nós compartilhamos? Vemos pessoas curadas, pernas crescem, braços crescem, mas nós ficamos calados. Há salvação nesse lugar, há arrependimento, mas nós não compartilhamos as boas novas com ninguém. Casais que não podiam ter filhos dão à luz a lindas crianças. Mas quantas vezes você já contou sobre isso para o seu amigo que nunca ouviu falar de Jesus? E eu tenho uma pergunta para você. Será que covardia e omissão são comportamentos dignos de uma testemunha de Cristo? Será que ficar calado diante dos problemas do mundo é o comportamento digno daquele que se diz testemunha do nosso Senhor e Salvador? Parece que nós achamos que Jesus é um segredo que tem que ser guardado às 7 chaves e falar que, opa, no meu Jesus ninguém mexe. Não, ninguém pode saber desse segredo aqui que eu tenho comigo. Por que nós estamos fazendo isso? Testemunhas não são omissos. Testemunhas não são covardes. E nós também não podemos ser como testemunhas do nosso Senhor. Esse nosso erro ele é extremamente grave. Mas sabe o que a gente tem feito? A gente tampa os nossos olhos e os nossos ouvidos achando que não vai dar em nada, que não tem consequência. Porque o nosso silêncio é o que preserva a nossa reputação. O nosso silêncio é o que nos mantém bem falados no grupo do trabalho, da escola, da faculdade. Mas eu queria compartilhar com vocês alguns dados sobre o nosso país hoje, que são consequências de uma crise de testemunhas de Cristo. No último censo demográfico sobre distribuição religiosa no Brasil,
86,8% da população se declarou cristã. Seja católico, protestante, mas 86,8% da nossa população disse que acreditava e tinha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas olha que ironia. No Índice Global da Paz, em 2024, nós fomos o terceiro país mais inseguro da América do Sul e nós estamos entre os 15 países menos pacíficos do mundo. Em 2023, nós lideramos o ranking da ONU de países com mais homicídios no mundo. Somos quase 87% da população, mas em 2025, o indicador de alfabetismo funcional constatou que 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Em 2023, foram registrados aproximadamente 941 mil casamentos, mas também foram registrados 441 mil divórcios. Pensa comigo. Temos cada vez mais cristãos no Brasil. Temos cada vez mais igrejas nas nossas ruas, mas menos Cristo manifestado nas ruas, nas escolas, nas faculdades, nos escritórios, nas famílias. A conta não fecha, gente. Mais cristãos, mas menos Cristo. Mais igrejas e menos transformações de vidas. Mais igrejas que dizem pregar o nome de Jesus, mas criminalidade aumentando, divórcios crescendo. O que será que nós temos feito de errado? Será que essa não seria a consequência de uma crise de testemunha instaurada no nosso país? Isso me leva a um grande questionamento e eu gostaria que você se perguntasse a mesma coisa nesse momento. Diante disso tudo, você tem sido uma testemunha de Cristo ou apenas um espectador de Cristo? Você tem se comportado como aquele que testemunha Cristo ou apenas como alguém que assiste a transformação ou a pregação do Evangelho no Brasil? A grande diferença de um espectador para alguém que é uma testemunha é que o espectador não tem nenhuma obrigação de intervir ou prestar qualquer tipo de depoimento. Como a vida seria muito mais fácil se Jesus tivesse dito assim: e vocês serão os meus espectadores, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Mas a verdade é que ele não falou isso para nós. Ele nos chamou para sermos testemunhas e nós temos a obrigação, o dever de dizer tudo aquilo que ele tem feito aqui e na sua igreja. Romanos 8,19 diz que a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A Bíblia nos alerta que precisamos nos posicionar como testemunhas, porque a criação aguarda isso com expectativa. Jesus nos diz em João 4,35 que os campos estão prontos para a colheita. E diante disso tudo, você é quem decide passar a sua vida inteira, como eu passei muitos anos, apenas um espectador de Cristo ou como uma testemunha fiel do nosso Senhor e do nosso Salvador. Essa é a primeira característica de uma testemunha. Nós precisamos depor sobre tudo aquilo que nós vimos e ouvimos. A segunda característica de uma testemunha de Cristo é que testemunhas de Cristo conhecem o justo juiz. Porque nós vivemos em uma realidade onde nós esperamos o dia que Jesus Cristo voltará e então julgará a todos, de todas as nações e de todas as épocas que já existiram na terra. E esse é o momento que nós popularmente conhecemos como juízo final. Atos 10:42 diz assim: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele, Jesus Cristo, que Deus constituiu o juiz de vivos e mortos. E até aqui tudo bem. Eu acho que você entendeu que como testemunhas, nós precisamos depor e falar de tudo que vimos e ouvimos. Mas você também precisa concordar comigo. Você precisa dar o braço a torcer que nós não somos capazes de testemunhar a respeito de alguém que nós não conhecemos. É impossível eu relatar sobre alguém, é impossível eu testemunhar sobre uma pessoa que eu não sei quem é, que eu nunca ouvi falar antes.
E é interessante que a palavra de Deus a todo momento nos incentiva a buscarmos por conhecimento de Deus. Oséias 4,6 diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Malaquias 2,7 diz que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E da sua boca todos buscam a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. 1 Coríntios 15:34 diz: recuperem o bom senso, como convém, e parem de pecar. Pois alguns são ignorantes quanto a Deus, e eu digo isso para a vergonha de vocês. Uma coisa que é verdade é que, com certeza, nós somos a geração com mais acesso à informação de todos os tempos. Hoje nós temos acesso a estudos teológicos de grandes nomes. Hoje nós temos o maior número de livros à nossa disposição sobre jejum, sobre oração, sobre interpretação bíblica. Hoje eu tenho todas as versões da Bíblia que eu quiser aqui. Mas pensa comigo, o que é mais fácil nós encontrarmos hoje? Cristãos que leram a Bíblia inteira ou cristãos enganados por falsos profetas? Nós deveríamos ser uma geração que carrega grande profundidade no conhecimento sobre quem Deus é e também no relacionamento com Ele. Mas então por que nós não temos visto isso? Por quê? E eu sei que se está todo mundo em silêncio, é porque Deus está falando. Fala, Deus. Sabe de uma coisa? Verdadeiras testemunhas de Cristo não deveriam se perder com modismos como casas de apostas, gente, aonde a gente se perdeu. Nós precisamos voltar ao essencial, que é o conhecimento de Cristo, o poder da sua ressurreição e a vida eterna que Ele nos concedeu. Nós precisamos ter fome de conhecer quem fez Abraão e Sara saírem de um casal de idosos sem filhos para serem pais de multidões. Nós precisamos saber quem Isaías viu assentado sobre um trono, que apenas a orla de suas vestes enchia um templo. Eu preciso saber quem é o alvo da adoração de anjos 24 horas por dia, dizendo santo, santo, santo. Eu preciso saber quem foi aquele quarto homem na fornalha que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu preciso conhecer o Senhor que criou os céus, a terra e as estrelas. Sobre esse Deus que eu estou falando. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a partir do seu e participar dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Jesus é aquele que te resgatou. Jesus é aquele que te salvou e te limpou. Jesus é aquele que morreu na cruz no seu lugar. Ele é quem te tirou do lamaçal do pecado. É Ele quem te abraça quando ninguém mais te abraçaria. Ele é quem te vê onde seus pais não te veem. Como eu posso gastar uma vida sem conhecê-lo? Quanto tempo nós vamos brincar de conhecer a Deus? Quanto tempo nós vamos brincar de ter um relacionamento com Ele, gente? Deus é real. O inferno também é real. A urgência de ser uma testemunha fiel do nosso Senhor também é real. Como nós vamos viver então sem conhecê-lo? Você vai esperar quantos anos? 50, 60, 70, 80, seu último dia de vida para se tornar uma testemunha verdadeira de Cristo?
nós precisamos ser marcados pelo profundo conhecimento e relacionamento com o nosso Senhor e Salvador, gente. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser testemunhas, tanto no depoimento, como no conhecimento. Amém? Amém? Gente, eu sei que talvez a pregação possa estar sendo um pouco dura até aqui. Eu sei que talvez não seja o que a gente queria ouvir, mas eu acredito que é aquilo que Deus precisa dizer. E pode ser que você esteja pensando assim, cara, eu vim até aqui, Nova Iguaçu, bairro da Luz, para ouvir um garoto de 1,70, gordinho, falar para mim que eu preciso conhecer mais Jesus, que eu preciso falar de Jesus. Cara, qual o problema desse cara? Mas se você está pensando desse jeito, tem alguma coisa de errado, porque falar de Jesus e conhecê-lo nunca é demais, amém? E eu bati tanto nessa tecla, nesse ponto, porque a terceira característica de uma testemunha de Cristo, e a banda já pode subir, a terceira característica de uma testemunha de Cristo fiel depende dessas duas características que eu falei anteriormente. E agora, se você é pentecostal, do fogo, do manto de Deus, calma, gente, calma. Quando eu falar a terceira característica, você vai dar um glória a Deus. Mas se você é presbiteriano, reformado, mais tranquilo, tu também vai dar glória a Deus, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amém? Amém? Em terceiro lugar, então, se prepara para o melhor glória a Deus da tua vida, hein, galera? Testemunhas de Cristo recebem poder do Espírito Santo. Mais uma vez, foi um ótimo ensaio, hein? Em terceiro lugar, testemunhas de Cristo recebem poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, gente. Coisa linda. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra de Deus para mim e para você, o versículo que nós começamos lendo essa pregação. Diz assim, gente, presta atenção. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nessas palavras de Jesus, mora uma verdade para o meu coração e para o seu coração. Nessas palavras de Jesus, ele promete que nós carregamos o poder do Espírito de Deus, porque nós somos testemunhas dele. E no original, o termo grego que traduz poder é um nome que talvez você já conheça por aí, que é dunamis. E esse termo aparece na palavra 116 vezes. E na grande maioria das vezes, quando o termo dunamis aparece na Bíblia, ela está vinculada a um poder inerente a Deus. Ou seja, um poder que é da natureza de Deus. E eu quero que você note o seguinte: esse poder é o grande responsável pelos sinais e maravilhas realizados pelos discípulos e apóstolos de Jesus. Através desse poder, vidas foram transformadas. Por conta desse poder de Deus, cegos enxergaram e surdos ouviram. Por conta do dunamis de Deus, os apóstolos carregaram esse poder, o que colaborou para a grande mensagem do Evangelho ser espalhada por todas as nações, entre os povos e entre os impérios. Esse dunamis de Deus foi o que facilitou a propagação da mensagem em prisões. E hoje nós estamos aqui falando de Cristo também por causa do poder de Deus. Gente, sim, eu sei, Nova Iguaçu tem muitos problemas, mas você tem a solução, que é o Espírito de Deus em você. O Rio de Janeiro anda muito perigoso, mas você serve ao príncipe da paz. O Brasil anda uma loucura, mas você tem a solução dos problemas desse país. A mentira domina, mas nós servimos ao Deus da verdade. Vícios aprisionam cada vez mais pessoas, mas você carrega o libertador das nações. Doenças estão piorando, mas nós servimos ao Jeová Rafa, o Senhor que cura toda dor, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Gente,
Esse poder que vem de Deus, presta atenção aqui, pessoal. Esse poder que vem de Deus não é porque Deus está interessado em transformar as igrejas em uma grande liga da justiça. Não, não. Esse poder que vem de Deus não é porque o Senhor quer transformar o Resplandeça Day no grupo dos X-Men. Não, 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 não. Não é uma batalha de anime onde um responde com o poder dali e outro responde com o especial daqui. Não, gente, não. Deus nos dá poder do Espírito Santo porque Ele está interessado em transformar realidades. Deus nos dá poder porque Ele acredita que testemunhas de Cristo transformam realidades. Eu sonho com um dia que verei Nova Iguaçu rendida a Deus. Eu sonho com um dia que Belfor Roxo não será conhecida pela criminalidade, mas pela paz que Deus instaurou na cidade. Eu creio que Mesquita, Nilópolis, Duque de Caxias serão cidades onde Jesus cura nos hospitais. Mas para que isso aconteça, testemunhas de Cristo precisam se posicionar. Para que isso aconteça, Deus conta comigo, conta com Alexander, com a Maria, com o Jonatas, com as 1000 pessoas presentes nesse lugar, porque você é uma testemunha fiel de Deus. Gente, um grande filósofo, que aí vocês vão saber de onde é essa frase, disse o seguinte: com grandes poderes vem grande responsabilidade, gente. E você acha mesmo que você carregaria o poder do Deus Altíssimo e não te traria nenhuma responsabilidade? Você acha mesmo que você teria o poder do Espírito de Deus sobre sua vida para ficar sentado no banco em domingo? Pessoal, Jesus subiu aos céus, mas nos deixou uma grande comissão. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E se isso que eu for falar agora tocar no seu coração, eu quero que você responda com a sua voz, eu quero que você responda com o seu corpo, eu quero que você responda com o seu Espírito Santo, com o seu Espírito. Opa! Nós somos chamados para sermos a luz do mundo. Nós fomos chamados para resplandecer. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Deus te chama para ser uma testemunha dele e transformar realidades. Jesus conta com você no plano para Nova Iguaçu. Jesus conta com você para o plano dele para o seu trabalho. Jesus conta contigo nessa geração. Ele chamou os discípulos para serem testemunhas até os confins da terra. E os confins da terra envolvem Nova Iguaçu. Os confins da terra envolvem a Baixada Fluminense. Os confins da terra envolvem a região sudeste, envolvem o nosso Brasil, envolvem o mundo inteiro. Quantos aqui irão se posicionar como testemunhas de Cristo? O Senhor pode contar contigo. Será que o Senhor pode contar contigo? Um amor não fingido, mas um amor demonstrado nas ações. Ei, esse é o nosso tempo. Não é mais o tempo dos nossos pais. Este é o nosso tempo. Deus conta contigo para a transformação social desse lugar. E se você entende que o Senhor tocou o seu coração para que você vá e pregue o evangelho dele, que você se posicione como uma testemunha, enquanto a nossa banda toca essa última canção, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Se você entende a urgência de testemunhar Cristo como o único, suficiente Salvador do mundo, saia do seu lugar, venha aqui à frente que nós queremos orar por você.